Leandro mais uma vez, canal Inteligência Natural. Peço encarecidamente, se gostar do vídeo, deixa aquele like, isso ajuda muito o canal. Você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte dessa grande família. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se e seja também muito bem-vindo à família Inteligência Natural. Meus amigos, atendendo aí a muitas solicitações, tá? Hoje nós vamos falar sobre os dinossauros, a farsa dos dinossauros. Você já parou para pensar na possibilidade da não existência desses monstros pré-históricos denominados dinossauros? Pois é, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver que em praticamente todas as áreas de nossas vidas nós fomos enganados, entendeu? A defesa da existência desses monstros colossais chamados dinossauros, ela visa praticamente colaborar com a teoria da evolução. Colocar aí na sua cabeça a ideia de que o universo foi criado por acaso e que a vida humana tem valor quase nenhum, entendeu? E também nesse vídeo nós vamos abordar como há um negócio financeiro muito grande, há muitos milhões de dólares rolando por trás de toda essa história desses monstros denominados dinossauros. Então, atendendo aí ao pedido, eu quero agradecer o apoio, a consideração, as palavras de incentivo que eu tenho recebido aí de cada um de vocês. O canal Inteligência Natural com certeza vai continuar assim, colocando mais vídeos aí para que possamos discorrer sobre o assunto. Então, galera, apreciem o vídeo. Vem comigo então, vamos lá. Tem muita informação boa para nós. Fala galera, Leandro Batista e hoje eu quero falar sobre os dinossauros. O termo dinossauro surgiu em 1842 pela primeira vez por Richard Owen, membro da Royal Society e superintendente do Departamento de História Natural do Museu Britânico. Owen, que posteriormente foi expulso da Royal Society por plagiar obras dos outros, fez uma primeira descrição especulativa dos dinossauros baseando-se unicamente em fragmentos de espécies não identificadas. Os meios de comunicação não tardaram em promover histórias sobre esses antigos animais perdidos e, casualmente, 12 anos depois, em 1854, Ferdinand Vanderveer Hayden encontrou provas que respaldavam as teorias de Owen. O descobrimento de Hayden consistiu em alguns dentes não identificados, que enviou ao paleontólogo Joseph Lyde, o qual anos mais tarde disse que pertencia a um antigo extinto dinossauro Trachodon. A respeito, Eric Dubé escreveu: em primeiro lugar, cabe ressaltar a impossível reconstrução de um hipotético animal pré-histórico completo, baseando-se unicamente em alguns dentes. Mas, mais importante, é a suspeita sucessão de eventos que culminaram com o descobrimento dos primeiros restos de dinossauros no século XIX. Primeiro se especulou sobre como poderiam ser esses animais, e pouco depois se descobriu, convenientemente, os restos que se encaixavam na teoria. Não só isso, mas também que o descobrimento dessas espécies metade répteis, metade aves e metade répteis, metade mamíferos foi feita casualmente 5 anos antes de surgir a teoria da evolução de Darwin, a qual dependia da existência dessas espécies pré-históricas transicionárias. Como se supõe que esses fósseis tinham existido durante milhões de anos, mas nenhuma civilização da história da humanidade os encontrou, até meados do século XIX, quando surgiu a teoria. David Barrouet escreveu: porque não houve nenhum descobrimento prévio por parte dos nativos americanos, enquanto habitavam este continente. Não há nenhuma crença sobre os dinossauros na tradição e na religião nativa americana. Fica claro porque não há nenhum descobrimento antes do século XIX em nenhuma parte do mundo. Segundo a World Book Encyclopedia, antes do século XIX, nada supunha a existência dos dinossauros. No final do século XIX, começaram a encontrar de repente vários fósseis de dinossauros por todo o mundo, em lugares que já haviam sido habitados e explorados por milhares de anos, sem que nada fosse jamais encontrado, nem um osso sequer. Desde 1870 até 1880, teve lugar o que se conhece como a Guerra dos Ossos, um período de intensas especulações e supostos descobrimentos de fósseis marcado por uma grande rivalidade entre Edward Cope, da Academia de Ciências Naturais da Filadélfia, e Othniel Marsh, do Museu de História Natural de Yale. Os dois paleontólogos utilizavam métodos desonestos para se superarem em suas disciplinas, recorrendo a subornos, roubos e destruição de ossos. O periodista paleontólogo Wayne Grady classificou este período como um dos mais desonestos e mesquinhos na história da ciência.
Marsh disse ter descoberto mais de 500 espécies antigas, incluindo 80 dinossauros, enquanto que Cope supostamente descobriu 56 dinossauros, não obstante que, das 136 espécies de dinossauros que supostamente descobriram entre os dois, unicamente 32 são consideradas válidas na atualidade. Tem sido provado que os restos não são mais que falsificações e fabricações. Nenhum dos dois disse ter encontrado um só esqueleto completo, e sim que todo o seu trabalho se baseava em reconstruções. Até os dias atuais, não se tem encontrado nenhum esqueleto completo de dinossauros, e todos são reconstruções. David Osney escreveu: os descobrimentos e escavações não parecem vir de pessoas desinteressadas no assunto, como agricultores, lavradores, excursionistas, operadores de máquinas de construção ou pessoas do ramo da mineração, mas somente por pessoas interessadas no assunto, como paleontólogos, cientistas, professores universitários e altos cargos de museus. Os descobrimentos acontecem muitas vezes durante expedições, especialmente arquitetadas para capturar ossos de dinossauros. Em alguns casos, em que uma pessoa sem interesse descobriu ossos de dinossauros, previamente um profissional na matéria a incitava a buscar em uma determinada área. Convém mencionar também as áreas denominadas de Parque de Dinossauros, onde os caçadores amadores de dinossauros precisam obter uma licença de caçador de dinossauro. Outro caso em que pessoas altamente interessadas descobriram supostos restos de dinossauros foi o de Raimund Albersdorfer, presidente da Internacional Dinossauros e dono da Albersdorfer Fossils, que em 2009 descobriu, junto à sua família, um esqueleto completo de Diplodocus lomus. Não obstante, a BBC noticiou que se descobriu que somente 40% deste esqueleto era original e os demais 60% eram uma falsificação criada a partir de fragmentos de várias espécies. O esqueleto foi enviado a Roterdã para que Art Vallen, um especialista construtor de dinossauros, o pusesse no marco metálico. Art Vallen é dono de uma empresa de fundição em moldes situada em um pacato povoado holandês. Casualmente, durante uma viagem a Portugal em 2005, Art encontrou, por casualidade, uma espécie de ninho completa de ovos de dinossauros. Ricardo Araújo, candidato a doutor em paleontologia pela Universidade Metodista do Sul de Texas, disse que este descobrimento casual feito por Art é extremamente raro e que não havia mais de 2 ou 3 casos assim no mundo. De novo, podemos apreciar a incrível sorte que parecem ter algumas pessoas altamente interessadas no negócio dos fósseis. É sabido que os ossos de Tiranossauro Rex podiam ser vendidos por mais de 12 milhões de dólares, e isso mostra o quão rentável pode ser o negócio dos dinossauros. Não deixa de ser curioso que Barnum Brown, paleontólogo estadunidense que descobriu os primeiros restos de Tiranossauro Rex, tem uma história mais que suspeita. Trabalhou para o Serviço Secreto de Inteligência americano e para grandes companhias petroleiras. O primeiro dinossauro que se mostrou publicamente foi o Hadrossauro Fogo, na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia, pertencente a Edward Bringer, que estava envolvido na Guerra dos Ossos anteriormente mencionada. O que pouca gente sabe é que jamais se encontrou o crânio deste suposto dinossauro, e a reconstrução mostrada ao público não continha nenhum osso real. As autoridades dizem que os ossos reais estão guardados atrás de portas de segurança máxima, e em seu lugar nos oferecem uma reconstrução feita de gesso. Infelizmente, essa é a regra e não a exceção. Até o dia de hoje não foi encontrado nenhum esqueleto completo de dinossauro. Todas as amostras em museus, maquetes, desenhos e filmes desses animais pré-históricos são reconstruções fantasiosas baseadas em esqueletos incompletos, que os paleontólogos têm juntado a fim de se fazer parecer o mais real possível. Mas sabemos que os esqueletos mostrados em museus são fabricações feitas de gesso, fibra de vidro e resina e ossos de outros animais. David Watney escreveu: quando as crianças vão a museus de dinossauros, estão vendo exposições de ciência ou exposições de arte e ciências fictícias. Não estariam eles doutrinando as crianças desde pouca idade para crerem no mito dos dinossauros? Hoje em dia se pode encontrar várias páginas que vendem representações artísticas de dinossauros para serem colocadas em museus. Um dos distribuidores de dinossauros falsos mais conhecidos no mundo é a Zhigong City Ocean, na China, que fazem esqueletos de dinossauros ultra-realistas a todos os museus de história natural do mundo. Outro problema com os dinossauros são as suas estruturas e suas dinâmicas antinaturais, e muitos esqueletos e reconstruções de dinossauros mostram monstros bípedes, como o Tiranossauro Rex, com um dorso inclinado mais adiante e uma cabeça muito maior e pesada que a cauda.
David Watney escreveu: muitas das reconstruções de dinossauros são absurdas, mostrando animais de duas patas que estão completamente desequilibrados com o peso da cabeça e do abdômen, sendo muito superior ao da cauda, que supostamente deveria atuar como um contrapeso. Um dos principais motivos pelo qual os evolucionistas necessitam da existência dos dinossauros é para preencher a falta de descobrimentos de animais meio répteis, meio aves, assim como sucedeu com os supostos elos perdidos da evolução como o homem de Pittsdale, o homem de Nebraska, os quais se mostraram ser completas fraudes. Ou mesmo aconteceu no caso dos dinossauros com escândalos fraudulentos. Neste caso, necessitavam encontrar um dinossauro metade ave e metade réptil, com penas. Nos anos 90, encontraram supostamente vários fósseis com penas na China, suspeitosamente perto da fábrica Zygon City Ocean, que fabrica dinossauros falsos. Quando os restos foram examinados pelo Dr. Timothy Rowe, descobriu-se que havia sido fabricados artificialmente. Também descobriu-se que o Archaeoraptor, supostamente encontrado nos anos 90, na realidade foi composto por ossos de 5 animais diferentes. A revista Natural Geographic, depois de haver promovido este descobrimento do Archaeoraptor como se fosse real, durante vários anos se viu forçada a admitir que o suposto dinossauro não era mais que uma fabricação feita pelo homem. Recentemente foi descoberto na China restos de um dinossauro metade ave e metade réptil com penas. Não obstante, ao colocar as duas imagens dos supostos dinossauros, um ao lado de outro e girando uma das fotos, vemos que na realidade se trata da mesma imagem que havia sido alterada por meio de Photoshop. Robin Cohen escreve: milhões de dólares têm sido gastos para promover a existência de dinossauros em filmes, revistas e outros meios no mundo dos filmes e na paleontologia. São como gêmeos siameses no ponto de vista das pessoas sobre a existência dos dinossauros e nunca fornecem prova alguma. Créditos Oliver Ibanez, tradução e dublagem Leandro Batista. Muito obrigado por assistir.